Olá, você estudante, concurseiro ou entusiasta de plantão, aqui é o professor Márcio Chaves com mais um conteúdo do portal Easy Learning. Muito bem, nesse vídeo vamos falar sobre os principais editores de texto que nós temos disponíveis para nós. Mas primeiramente, o que é um editor de texto? Muitos de nós talvez não saibam, não conheçam esse termo, mas editor de texto é o nome que se dá para um programa onde a gente cria e edita textos de uma maneira eletrônica. O mais comum, a gente falar, você trabalha com Word? Pois bem, o Word nada mais é do que uma ferramenta, um editor de texto. Pois bem, mas quando utilizamos o termo editor de texto, nós temos uma lista um pouco maior, onde nós temos 3 principais editores de texto do mercado que são acessíveis para qualquer usuário. Muito bem, então vamos lá falar um pouquinho sobre eles, Nós falamos no vídeo anterior dos 3 pacotes mais comuns de programas de escritório que está disponível para nós de uma maneira geral, que é o Office, o OpenOffice e o Google Docs. Então esses 3 pacotes de programas de escritório são os mais acessíveis, os mais comuns, se bem que a grande maioria ainda utiliza apenas o Office, que é aquele pacote da Microsoft. Dentro de cada um desses pacotes de programa de escritório, nós temos geralmente, como já foi visto, um editor de texto, um editor de apresentação de slides e uma planilha eletrônica. E nesse caso, nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre os editores de texto, onde nós temos o Word do Office, nós temos o Writer do LibreOffice ou do OpenOffice, e nós temos o Google Docs da plataforma Google. E nós vamos falar um pouquinho sobre as vantagens de cada um, ou as características de cada um. Eu coloquei aqui o Writer e o Word juntos porque eles são bastante similares. São softwares desktop, são editores mais tradicionais e que você precisa instalar em seu computador para que você possa utilizar os seus recursos. Qual que é a diferença entre eles? Primeiramente, é o layout. O layout do Word é um layout mais jovem, um layout mais atual, acho que podemos dizer assim, onde a maioria dos seus comandos fica mais à mão, e ele é mais fácil de se encontrar. Enquanto o layout do Writer, do pacote OpenOffice, é um layout um pouco mais antigo. Lembra bastante das versões anteriores do Word, como do lado do Windows 98, por aí. Não quer dizer que as suas funcionalidades sejam arcaicas, mas apenas que o seu layout, a sua apresentação das suas funcionalidades, recursos e ferramentas é um pouquinho mais antiga. Isso se justifica, uma das justificativas para isso é que o Office, o pacote OpenOffice, assim como o Linux de uma maneira geral, ele é um software livre, a filosofia do software livre, ou seja, ele não tem recursos, investimentos propriamente ditos para o seu desenvolvimento, e sim a mão de obra de pessoas que são voluntárias a aprimorar esses recursos. Diante disso, ele se torna uma versão não comercial de programas. Sendo assim, não há tanto aprimoramento em seu layout ou na apresentação de seus recursos. Mas o que é mais importante é que todas as suas funcionalidades são compatíveis com o Word e ele vai permitir você a exercer aquilo que qualquer editor de texto digno poderá lhe oferecer. O segundo ponto de diferença entre o Writer e o Word é a licença de utilização. O Word, por exemplo, é um software proprietário. O que quer dizer isso? Se você quiser usar de maneira legal, que é o correto, você deverá adquirir o pacote Office da Microsoft. Esse pacote tem um custo variado dependendo do perfil de utilização de cada um. Se você é um estudante, vai ter uma versão mais acessível para você adquirir. Se você é do meio corporativo, ele vai ter uma versão que custa um pouquinho mais cara, mas independente da qual você adquirir, você estará bem servido de recursos e funcionalidades. Enquanto o Word é um software proprietário, o Writer, assim como o pacote OpenOffice, ele é livre, ou seja, você vai no site do OpenOffice e faz o download do pacote como um todo, onde você vai salvar todos os recursos, todos os softwares do pacote OpenOffice, dentre eles, é claro, o Writer. E aí você vai poder utilizar esse software sem problema algum, sem se preocupar com pagar alguma coisa para estar legalizado
ou desembolsar algum valor financeiro. Independente da licença que você optar ou da filosofia de trabalho que você possui, esses dois softwares vão lhe oferecer recursos parecidos, pois as funcionalidades basicamente são as mesmas. Assim, se você optar por trabalhar com Word, você pode trabalhar com ele tranquilamente e compartilhar esse arquivo com outro colega ou outra empresa que trabalha com o pacote OpenOffice, que eles serão compatíveis. Lembrando que é necessário você se atentar apenas quando salvar para mudar a extensão para que tenha compatibilidade na leitura dos arquivos. E por último, esses dois softwares, né, assim como seus pacotes, são desktop. Ou seja, o que isso significa? Que você precisa instalar no seu computador. Ele não tem uma interface web. Atualmente, o Word apresenta aplicativos para que você possa utilizar em seu celular ou algo parecido. Particularmente falando, para mim não é muito viável, pois a plataforma Docs oferece funcionalidades parecidas de maneira mais fácil de se integrar. Mas vamos falar um pouquinho do Docs daqui a pouco, né? E o Writer e o OpenOffice, eles não têm ainda aplicativos para você colocar no seu celular. Uma justificativa para isso é que se você utilizar também o pacote Docs, você estará bem servido para isso. E por último, vamos falar do Google Docs. O Google Docs é uma ferramenta web, ou seja, você pode acessar ela através do seu celular, através do seu notebook, na sua casa, no seu trabalho, independente de onde você esteja, desde que haja uma conexão com a internet. Algumas vantagens, né, do Google Docs e da ferramenta web. Primeiramente, ele fica salvo na nuvem. Sendo assim, independente de onde você esteja, o seu arquivo vai te acompanhar, desde que você tenha acesso à internet. Segundo, ele não vai ocupar o espaço em disco do seu computador, a não ser, é claro, que você faça o download e instale o Google Drive na sua máquina para ter uma sincronização dos seus arquivos, que é algo bastante interessante também. E terceiro, uma das grandes funcionalidades do Docs e uma das que eu mais admiro, que eu mais faço uso, é a edição compartilhada. Esqueça, né, aquele negócio de fazer trabalho em grupo e cada um faz uma parte, depois a gente reúne para formatar. Isso não é necessário mais. Com o Google Docs, cada um no conforto do celular vai trabalhar nesse mesmo arquivo. Então, você está digitando alguma coisa, o seu colega poderá estar atrás revisando o que você está fazendo, ou cada um em uma parte do seu trabalho, desse texto, e vocês vão trabalhar e construir um único documento. Assim, quando vocês terminarem, o documento já estará pronto. E qual que é a desvantagem, né? A gente falou só vantagem do Google Docs até o momento, não apresentamos nenhuma desvantagem. Para mim, ele tem uma desvantagem, sim. Aparentemente, ele apresenta menos funcionalidades do que o Word e o Writer. Porém, as funcionalidades básicas de utilização, de edição de texto e formatação de conteúdo, ele exerce muito bem. Sendo assim, se você precisar de algo mais elaborado que o Google Docs não possa lhe oferecer, faça o download do arquivo em formato .doc ou .odt, que é utilizado pelo Writer, e dê uma formatada apenas naquilo que faltou ou aquilo que você não conseguiu fazer no seu Google Docs. Lembrando que o objetivo principal do Docs é o compartilhamento, ele estar em nuvem e acessível a qualquer momento para você. Muito bem, esse foi um overview sobre os editores de texto ou os principais editores de texto que nós temos disponíveis no mercado atualmente. Espero que esse vídeo possa lhe ajudar a decidir a qual utilizar. Muito obrigado e até a próxima aula.